Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso culto? Graça e paz. Antes de nós começarmos, a gente tem alguns avisos. Pedir para a Jenny colocar lá para nós. Bom, esse é o nosso aviso recorrente, né? As inscrições para o Ministério de Louvor, que vão até 10 de maio. Então, se ainda não conversou com o Carlão, corre para falar com ele, não enterre teu talento. Temos também mais um aviso. Ali estão os pré-requisitos, né? Mas você pode conversar isso melhor com o Carlão. Teremos um chá de mulheres aqui, dia 16 de maio, às 15h30. É isso, né? Já tem... Gente, só lembrando, né? A gente vai ter um momento muito especial, porque nós vamos receber as mulheres de uma outra igreja também. Então vai ser um tempo de muita conexão, muita conversa, muita troca. E se você quiser participar, só me procurar para dar um nome. A gente vai se dividir ali para trazer algumas coisas, né? Porque a gente não quis gerar nenhum custo, mas porque às vezes a pessoa ela não pode pagar ali 30, 40, mas ela pode trazer alguma coisa. Então, a intenção é essa. Lembrando que vai ser um tempo muito abençoador. A gente vai falar um pouco sobre a saúde emocional da mulher, que é um tema emergente e urgente, né? Então, eu convido você, se quiser convidar alguém, vem, vai ser ótimo. E principalmente para a gente ter essa troca com mulheres de outra denominação, de outra igreja, ouvir outros problemas e, às vezes, ajudarmos umas às outras, né? Então, pode me procurar para dar o seu nome. É isso aí, né? Essa é a primeira coisa que os homens passaram na frente, né? A gente já tem o café dos homens. Agora, o chá de mulheres não deixa de participar. O nosso bazar também, recorrente, vai ser dia 6 de junho, tá? Das 8 às meio-dia. Chega cedo, porque tem fila. Esse é um ministério, irmãos, está se tornando, inclusive, até um ministério evangelístico, um meio da gente se conectar com a comunidade. Tem até um grupo de WhatsApp, né? E aí a gente já consegue ali ajudar e ter um contato maior com essa comunidade que nos cerca. Muito bom. Mais alguma coisa? E a nossa feijoada. Valor R$30, vai ser dia 14 de junho. Então, tem tempo aí, meio-dia. Você pode comer aqui. Vai ser para comer aqui. Beleza. Avisos dados. Não temos mais. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos em nome de Teu Filho Jesus Cristo para cultuar ao Senhor, Deus, como nós temos o privilégio, como nós somos abençoados por podermos, Senhor Deus, estar aqui reunidos hoje e poder cantar louvores a Ti, poder bendizer ao Teu nome, poder meditar em Tua palavra e responder com fé e com engajamento de alicerçarmos a nossa vida nesta rocha, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e que possamos sair daqui diferente de como nós entramos, ó Deus, que sejamos enviados para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Eu queria convidar você que pode ficar de pé para o nosso tempo de louvor e adoração ao Senhor. Como é bom poder louvar o Senhor já pela manhã, através de canções, aqui no nosso momento de culto. E eu queria convidar você a estar junto conosco com isso também. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui diante do Senhor, Deus. Levantamos as mãos, tua alegria nos fortaleceu, nos prostramos e agora, maravilhoso Ele é, cantemos juntos, santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso,
levantamos as mãos, a alegria nos fortalecer. Nos prostramos e o adoramos, quão maravilhoso Ele é. Cantemos juntos, todos juntos. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Santo, Santo e Deus poderoso. Santo, Santo. 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 Andemos juntos, todos juntos. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Obrigado, Senhor, pela tua santidade, Pai. Obrigado, Senhor, porque assim como foi discutido aqui pela manhã na escola bíblica dominical, a santidade ela é um processo. O Senhor poderia ter feito de tantas formas, mas a forma como o Senhor escolheu fazer foi nos incluindo, fazer com que nós participássemos, Deus, daquilo que o Senhor vem fazendo no teu povo. Obrigada porque esse é o nosso Deus, Pai. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Vamos juntos. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro.
olhando para quem nós já somos em Ti, quem nós podemos ser ainda através da Tua transformação de glória em glória. Que permaneçamos atentos também, Deus, à Tua boa palavra que será pregada nesse lugar. Que o Senhor abençoe a vida, Pai, do Juliano, que trará a palavra no culto da manhã. E que o Senhor continue, Deus, a usar a vida do Teu Filho para abençoar essa igreja, assim como já tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Graças a paz, igreja, mais uma vez. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32, por gentileza. Êxodo, capítulo 32, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. O Senhor é grande, o Senhor é invencível e o Senhor é mais elevado do que qualquer outro. É isso que nós vamos meditar aqui hoje, se Deus permitir. Êxodo capítulo 32, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se. Faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Onde está o teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Essa é a letra de um hino que se cantava quando eu era pequeno. E a pergunta desse hino, ela está baseada na pergunta do Salmo 115, versículo 2, onde o salmista
apresenta as outras nações que tinham deuses visíveis, os seus ídolos de prata e ouro, perguntando para Israel onde estava o Deus deles, que não podiam ver. E tanto o hino antigo como o salmo mostram que o Deus invisível é superior aos deuses visíveis do mundo. Mas acontece que às vezes nós, servos do Deus invisível, nós ansiamos por algo visível para mostrar para o mundo. A gente quer evidências daquilo que nós pregamos. Queremos que o reino de Deus entre nós se pareça mais com os reinos do mundo. Ficamos um pouco impacientes pelo dia em que Cristo reinará plenamente em novos céus e nova terra. E ansiamos por estabelecer o reino do povo de Deus nesta terra por nossas próprias forças e por nossos próprios métodos. Então, por isso, a minha oração é que o Senhor use essa mensagem para nos levar a amar o Senhor e aquilo que Ele está fazendo, da forma como Ele está fazendo, no tempo em que Ele está fazendo. Amém? Que essa mensagem nos leve a amar a igreja sofredora de hoje e honrar a igreja sofredora de hoje com a mesma honra da igreja triunfante e gloriosa de amanhã em novos céus e nova terra. Pois aquele que começou essa boa obra, ele é fiel para completá-la. Então essa é a minha oração, que o Senhor nos leve a amar o Senhor, os seus métodos, os seus ensinos, a sua glória neste tempo, e a honrar e amar a sua igreja como igreja gloriosa, ainda que neste tempo ela ainda seja igreja militante, igreja martirizada, igreja em que o mundo tenta sufocar e amoldar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele traz esse mau exemplo do povo de Israel tentando adequar a sua religião à religião dos outros povos, fazendo para si uma imagem para, por meio dela, cultuar a Deus. O texto começa com esse povo impaciente com a demora de Moisés ao descer do monte. Apesar de todos os sinais que eles tinham visto, as pragas do Egito, a abertura do mar, a vitória contra Amaleque, todos os outros sinais, demonstrações da presença de Deus, do poder de Deus entre eles, eles ainda estavam se sentindo abandonados no deserto por causa da demora de Moisés. Então eles cercam Arão e pedem que Arão assuma o controle, principalmente forjando uma imagem que seja um símbolo da presença de Deus no meio deles. Que Arão, o sacerdote, seja para eles como os sacerdotes dos povos pagãos, que adeque a sua religião àquilo que o povo já estava acostumado, e principalmente aquilo que os outros povos já estavam acostumados. Salmo 115, no versículo 2, que já citado, o salmista prevê as nações, perguntando a respeito de Israel, onde está o Deus deles? Em contraste com os ídolos das nações que podiam ser vistos. Com essa imagem feita por Arão, o povo poderia responder uma pergunta dessas. Eles apontariam para a imagem e diriam, está aqui, esse é o nosso Deus, foi Ele quem nos tirou do Egito. E é exatamente isso que eles dizem aqui do bezerro, no versículo 4. São estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Este plural aqui na minha versão, os seus deuses, não se refere a vários deuses, mas à majestade do Deus representado por aquele bezerro. É como se eles quisessem dizer que o Deus deles reúne a majestade, o poder de todos os deuses, por isso eles se referem a esse Deus no plural. O povo aqui, então, eles não estão pedindo a Arão que crie um Deus. Isso seria um pedido muito estranho. O que eles estão pedindo é que Arão faça uma imagem de Deus, uma representação de Yahvé, o Deus que eles já conheciam, o Deus que os tirou da terra do Egito. Tanto que Arão, no versículo 5, após construir um altar diante desse bezerro, ele vai dizer que amanhã celebrariam uma festa para o Senhor, não uma festa para o bezerro, porque, na opinião de Arão e do povo, aquele bezerro é uma representação visível do Deus deles. Mas essa não é a opinião de Deus. Quando ele fala a Moisés o que é que está havendo com o povo.
O Senhor vai dizer no versículo 8 que Israel fez um bezerro de metal e o adorou, e lhe ofereceu sacrifícios. Deus não está recebendo esse tipo de adoração idólatra, imitada dos povos pagãos. Eles se levantaram para comer e para beber e para se divertir, e Arão tinha dito, essa festa é para o Senhor. Mas o Senhor está dizendo, não é para mim não, essa festa é para o bezerro de ouro que eles fizeram. Deus não pode, de forma alguma, ser representado por uma imagem de metal. Portanto, ainda que na cabeça do povo eles estejam adorando a Deus, nas palavras de Deus, eles estão adorando a própria imagem do bezerro. Deus não recebe essa adoração. Quem recebe essa adoração, nas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, são os demônios, os mesmos que plantam o desejo idólatra no coração do povo. Enquanto o Senhor está dando a Moisés no monte um modelo celestial de culto, de santuário, de sacerdócio, nos capítulos anteriores, o povo está no pé do monte pressionando o seu sacerdote Arão e ofertando seu culto nos moldes dos cultos pagãos dos outros povos. Eles estão dando um culto a Deus, mas não é um culto dado por Deus. É um culto dado para Deus, mas não um culto prescrito por Deus. É um culto carnal, que não parte de um desejo santo de adorar ao Senhor por sua majestade e por sua glória, mas de um desejo carnal de manipular a divindade por meio de uma imagem, para não se envergonhar diante dos demais povos por não ter uma imagem do seu Deus para mostrar, para poder passar uma imagem de poder, de status, um Deus forte, um bezerro viril, forte, fértil. Meus irmãos, muito do cristianismo de hoje, neste nosso país, na verdade, é um grande bezerro de ouro. Toma o nome de cristianismo, mas não se expressa como a verdadeira religião de Cristo. Há uma busca por acomodação ao mundo, um desejo por relevância, por tornar a nossa religião mais adequada ao mundo, mais próxima da religião do grande Deus deste século, que é Mamon, as riquezas, o poder. Nós, os crentes, num passado recente, nós éramos os excluídos, os intolerantes, os retrógrados, mas de um tempo para cá, a coisa vem se invertendo e a religião evangélica se tornou a religião da moda. Cantores, jogadores de futebol, artistas, políticos, influencers se declaram, muitas celebridades se declaram evangélicas. Postam versículos bíblicos nas suas redes sociais, postam testemunhos de experiência de conversão, mas quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, não há nenhuma transformação real, não há nenhuma imitação de Cristo, não há nenhuma renúncia por amor a Cristo. E se isso por si só já é um grande mal, alguém estar enganado, achando que foi salvo por Cristo, quando na verdade não foi, ou fingindo descaradamente uma conversão para tentar abocanhar uma fatia do mercado gospel, que é tão lucrativo, ainda há um mal maior, que são os crentes fazendo vista grossa para a vida de pecado dessas celebridades, só para poder ostentá-las do seu lado, ostentar que elas têm a mesma religião que eu. E essas celebridades, elas vão se tornando modelos do que é ser um evangélico descolado. Pastores e igrejas vão sendo influenciados e se adequando a essa cultura de celebridade, a cultura de negócios. E a moda é que dita a estética, as músicas, a liturgia de culto, de um modo que ser evangélico seja instagramável, seja adequado para eu postar as fotos e fazer o marketing no Instagram. E multidões evangélicas vão sendo influenciadas a seguir David Leonardo, ler Café com Deus Pai de manhã, usar uma linguagem mística que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Embora haja, sim, celebridades que tiveram, de fato, uma experiência real de conversão, no verdadeiro cristianismo, elas são vistas por aquilo que elas realmente são, pecadores que foram alcançados pela graça de Deus,
como os demais. Nesse bezerro de ouro travestido de cristianismo, os sacerdotes vão fazer a vontade do povo. Fazem de tudo para que a sua religião seja atraente para as pessoas. Fazem de tudo para esconder a vergonha da cruz. Fazem de tudo para que, mesmo levando o nome de cristãos evangélicos, o mundo nunca os veja como servos de um Deus que foi crucificado. Até mesmo a profissão de família de Cristo, de carpinteiro, é usada como uma indicação de que, na verdade, ele era um homem de negócios. Ele tocava os negócios do seu pai. Fazem de tudo para não se associar a dezenas de missionários martirizados por amor de Cristo. Fazem de tudo para que a sua religião não seja vista como a religião da irmã Maria, analfabeta, que carrega uma Bíblia debaixo do braço, mesmo sem saber ler. Ama essa palavra sem ter lido uma única palavra dela. Que faz parte de uma congregação humilde, que se reúne em locais humildes, muitas vezes nas casas, como a gente tem na casa ali, para louvar e engrandecer o nome do Criador do universo. Fazem de tudo para que a sua religião pareça forte, relevante na sociedade, com ídolos de ouro para ostentar, com representantes espalhados pelas diversas esferas da sociedade, querem ser fortes e competitivos. O seu projeto de dominação por meio da política, por meio da mídia, por meio da cultura, essa não é a religião do Deus crucificado. É um bezerro de ouro. Não é a religião daquele que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e se humilhou até a morte e morte de cruz, deixando-nos o exemplo para que nós sigamos após ele, tomando também a nossa cruz e servindo uns aos outros por amor de Cristo, vivendo e pregando ao mundo este reino invertido, onde aquele que quer ser o primeiro serve a todos. Um reino que reúne vários povos de várias etnias, de várias idades, de várias classes sociais. Um reino onde não há preferências, onde todos são um em Cristo Jesus. Irmãos, a vontade de nos livrar da vergonha da cruz, a vontade de sermos mais aceitáveis diante da sociedade, a busca por poder e relevância é o que nos leva a clamar para os nossos sacerdotes por um bezerro de ouro. A implorar aos nossos líderes, faça um bezerro de ouro, faça-nos relevantes perante os outros povos, consiga-nos um lugar nos altares dos poderosos, dê-nos algo para ostentar para o mundo, dê-nos uma religião que se pareça com o mundo, uma religião que seja atraente para o mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, para não trocarmos a glória do Criador pelas coisas criadas. Que o Senhor nos livre de ser levados por qualquer coisa que leva o nome de gospel, mas que só massageia o nosso ego e transforma Cristo num servo dos nossos próprios interesses. Repare, meus irmãos, o alívio e a alegria desse povo de Israel, quando a sua religião, o seu culto, toma essa forma mais adequada às outras religiões, no versículo 6. O povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, para fazer um carnaval. Que alívio esse povo tem, que festa eles fazem agora que Arão atendeu o seu pedido. E eles têm tudo o que eles imaginavam que uma religião séria e forte deveria ter. Eles têm uma imagem de ouro, um bezerro, sinal de força, fertilidade. Eles têm um altar, eles têm um sacerdote que os entende e que os atende. Arão aqui é tão passivo quanto Adão no início. Aceita o pecado sem nenhum protesto. Ao invés de ser um co-pastor do rebanho de Deus, que pastoreia o rebanho do Senhor como Ele quer, Arão faz a vontade do povo. Arão dá ao povo o que o povo pede, se envolve nesse culto idólatra, declarando festa ao Senhor, amanhã de manhã. Mas a festa do povo é contrastada com a ira de Deus diante desse pecado. A blasfêmia desse povo ofende a santidade de Deus. O culto a Deus é regulado pelo próprio Deus. É Ele mesmo quem dá o modelo da adoração que lhe agrada em sua lei. Diante dessa situação, a ira de Deus é a reação mais adequada. Este é um povo teimoso,
O Senhor diz no versículo 9, em sua Bíblia pode estar traduzida como um povo de dura cerviz, um povo de pescoço duro, como um animal que enrijece o pescoço, o dono não consegue puxá-lo para onde quer. O Senhor, então, em sua indignação, ele propõe a Moisés no versículo 10, agora deixe-me. Preste atenção nessa parte, ela é muito importante. Agora deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. E é aqui, meus irmãos, que o Senhor deixa transparecer uma tensão que há nele, em seu ser. A sua justa ira diante do pecado, mas ao mesmo tempo a sua misericórdia e fidelidade às suas promessas. Há uma tensão, justiça e perdão. O Senhor prometeu a Abraão uma descendência, uma terra, uma bênção que transbordaria para as outras nações da terra. E tudo isso ele poderia cumprir se ele exterminasse todo esse povo aqui e recomeçasse por meio de Moisés. Afinal, Moisés é descendente de Abraão. Na verdade, se isso acontecesse, irmãos, Moisés seria o novo Abraão. Ele seria o novo Noé. Ele seria o patriarca, o que iniciaria uma obra de redenção, deixaria de ser apenas profeta para se tornar o patriarca do povo de Deus. Essa é uma boa proposta para Moisés. Mas aqui nós vamos ver também o quanto o coração de Moisés é apaixonado pela glória de Deus. Moisés, no próximo capítulo, vai rogar a Deus: mostra-me a tua glória. Moisés é apaixonado. O autor de Hebreus nos diz que pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir de prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Moisés quer a glória de Deus, não a sua glória. E o próprio Deus aqui é quem dá a deixa para que Moisés exponha essa paixão, para que ele mostre isso intercedendo por esse povo. Veja, Deus não precisa da autorização de Moisés para fazer o que ele quiser. Deus é Deus, irmãos. Ele faz o que ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer. Quando o Senhor diz para Moisés: deixe-me, no versículo 10, para que se acenda o meu furor, ele mesmo está dando a Moisés a oportunidade de dizer: não, eu não deixo. Eu não deixo. Se a condição é essa, eu te deixar para que o Senhor destrua o povo, então eu vou ficar aqui. Quando o anjo no val de Jaboque, após uma luta que durou até o amanhecer, ele disse para Jacó: Jacó, deixe-me. O que Jacó responde? Não deixo. Eu não deixo sem que você me abençoe. Quando Noemi insiste que Ruth, deixe ela, volte para casa dos seus pais como a sua concunhada órfã tinha feito, o que Ruth disse? Não deixo. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, onde quer que você pousar, eu pousarei ali, seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus, onde você morrer, eu vou morrer e vou ser sepultada, que Deus me castigue se outra coisa que não for a morte me separar de você. Não deixo. E no Novo Testamento, após Jesus pregar um discurso duro e muitos discípulos o abandonarem, Jesus sugere aos 12: e vocês também não vão se retirar? Ao que Pedro responde: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras da vida eterna, nós temos crido e conhecido, o Senhor é o Santo de Deus. Não deixo, não deixo. E aqui, quando o Senhor diz a Moisés: deixe-me, Moisés também não deixa. Moisés conhece o Senhor, Moisés sabe que Deus é aquele que mesmo na sua ira se lembra da misericórdia. Ele é um Deus tardio em irar-se, que se arrepende do mal. Moisés conhece o Senhor, quando ele ouve isso, é a minha deixa. Moisés vai apelar para essa misericórdia que ele está vendo transbordando nas palavras de Deus. Moisés podia ter de fato deixado o Senhor e ver o seu próprio nome ser engrandecido, se tornando o novo Abraão, mas Moisés está mais preocupado com o nome do Senhor do que com o seu nome, e de ser esse líder sofredor, desse povo teimoso que Deus quis salvar.
No versículo 7, o Senhor diz a Moisés: o seu povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Mas no versículo 11, Moisés devolve tudo isso para Deus. Ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão. Eu, Moisés, não tirei ninguém do Egito. Quem sou eu? Eu fui só um instrumento. Quem tirou o povo do Egito foi o Senhor, com o teu grande poder e com a tua forte mão. E em toda a intercessão de Moisés pelo povo, Moisés está sempre apontando para a honra do nome do Senhor, para a glória do Senhor, para a sua fidelidade, as suas próprias promessas. O primeiro argumento de Moisés é que se o Senhor exterminasse aquele povo, os egípcios diriam que Deus os tirou do Egito com más intenções, só para depois matá-los nos montes e eliminá-los da face da terra. O nome do Senhor seria blasfemado entre os egípcios se o Senhor os eliminasse. O segundo argumento de Moisés é o juramento que o Senhor mesmo fez aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, eu a darei à sua descendência para que a possuam por herança eterna. Tu, Senhor, o Senhor é assim, o Senhor disse isso, o Senhor disse aquilo outro, o Senhor, não importa o povo, olhe para ti mesmo. Em nenhum momento Moisés justifica o pecado do povo, em nenhum momento Moisés apresenta qualquer desculpa pelo pecado em sua oração. Tudo que Moisés faz é apontar Deus para Deus, é dizer para Deus quem é Deus, e com base naquilo que o próprio Deus revelou de si para ele. Olha que oração, irmão, que exemplo de oração. Eu me lembro de um testemunho pessoal, na época que eu era um crente mais ruim do que eu sou hoje. Eu lembro que tinha uma dívida, eu trabalhando autônomo, tinha uma dívida de um homem, e até então eu não estava orando para Deus para ele me pagar, né? Eu lembro até hoje, R$3.000. E as minhas contas começaram a se atrasar também, né? Porque ele não me pagava, eu esperando ele me pagar, e eu também estava virando caloteiro junto, né? Então eu dobrei meus joelhos e falei: Senhor, eu não sei que Deus esse homem que está me devendo serve, mas eu sirvo ao Senhor. Se ele dever, o nome que vai ser blasfemado vai ser o nome do Deus dele, mas se eu ficar devendo, o nome que vai ser blasfemado é o teu nome, Senhor. Então me ajuda, eu preciso pagar as minhas contas, porque eu não quero envergonhar o seu nome. Irmãos, eu não sei o que Deus fez, eu sei que ele pagou naquele mesmo dia. A nossa oração deve ser assim, irmãos. Ela deve apontar Deus para Deus. Ela deve dizer para Deus quem é Deus, ao invés de ficar falando de nós mesmos. E Deus, por sua misericórdia, atende à intercessão de Moisés e desiste de eliminar o povo. Em sua Bíblia, pode ser que esteja no versículo 14, a expressão: o Senhor se arrependeu. O Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E é exatamente isso, a expressão original tem esse sentido: o Senhor se arrependeu. Então acho que é importante nós fazermos uma nota sobre isso. É importante nós sabermos que Deus não é alguém instável, que fica mudando de opinião toda hora, imprevisível. E também é importante lembrar que Deus não se arrepende como nós, de algum mal que Ele fez, ou de algum mal que Ele iria fazer, mas que não deveria fazer, que não deveria ter feito. Sempre que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de alguma coisa, ela está se referindo a algo bom e justo que Deus ia fazer. Nesse caso aqui, punir o povo. Mas que por alguma mudança ocorrida na situação, nesse caso aqui, a oração de Moisés, ele desiste de fazer. Porque nessa nova situação, a reação que expressa melhor o seu caráter divino é outra. Nesse caso, mostrar a glória da sua misericórdia, atendendo à oração de Moisés e não exterminando o povo. Deixa eu dizer isso de novo, porque não é simples, mas é muito importante. Sempre que a Bíblia usa a expressão Deus se arrependeu de alguma coisa, nunca é por algo que Deus não deveria fazer e ele, me arrependi, não devia ter feito isso. Não. Ou, ainda bem que eu me arrependi antes de fazer. Não.
sempre é de algo justo e bom, de uma reação adequada e justa, e que expressa o caráter de Deus, que Deus iria fazer, mas por alguma mudança na situação, aquela que Deus ia fazer antes, não expressa agora tão bem o seu caráter divino e santo. Deve ser outra atitude para expressar melhor a sua glória. Entende? Como ele disse que destruiria Nínive, e depois que Nínive se arrepende com a pregação de Jonas, Deus perdoa. Porque se ele não perdoa, ele não expressa tão bem e tão melhor o seu caráter divino, santo e misericordioso. Amém? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, que Deus se arrependeu, sempre se refere a uma mudança na situação, que a expressão de quem Deus é, do seu caráter santo, se dá por meio de outra reação nessa nova situação. Dito isso, o que esse texto nos mostra é que Deus queria ouvir Moisés. Deus já conhecia a paixão de Moisés por sua glória e queria colocar isso para fora nessa oração. Ele deixa, Moisés agarra e intercede pelo povo, dando sempre toda a honra e toda a glória ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda a glória e de toda adoração. O objetivo, meus irmãos, dessa pregação é nos fazer voltar à glória de Deus. Nada é mais importante e nada mais glorioso. Nada pode nos dar mais esperança na nossa caminhada cristã do que contemplar a glória de Deus na face de Cristo revelada no Evangelho. É um convite para nós amarmos mais o nome do Senhor do que o nosso próprio nome. Um convite para nós pedirmos como Moisés, mostra-me a tua glória. Para que possamos perceber que um bezerro de ouro, ele nunca poderá conter a glória do Criador do universo. Para que possamos perceber que a vergonha da cruz é a maior honra que nós podemos ter nessa terra, ainda que o mundo esteja cego para isso. Examinemos a nossa vida. Vejamos que tipo de culto nós temos ofertado a Deus. Olhemos para a nossa vida e vejamos onde nós temos cedido às pressões do mundo por acomodação, como Arão fez aqui. E graças a Deus nós temos um sumo sacerdote muito superior a Arão, que é Cristo Jesus, que não nos atenderá quando nós pedirmos o mal, que não nos atenderá se nós pedirmos um bezerro de ouro, que nos guia pelo caminho eterno da santidade. E nesse texto é muito melhor representado por Moisés. Enquanto Arão, no pé do monte, diz sim para o povo, por amor de si mesmo, Moisés diz não para o próprio Deus, por amor do nome e da glória do próprio Deus e em favor deste povo. O povo diz, faça-nos um bezerro. Arão faz. E é só o povo, gente. O que o povo podia fazer com Arão? Agora Deus diz para Moisés, deixe-me para eu destruir esse povo. Moisés, fica quietinho, né? Que é o jeito de você falar não para alguém que tem mais autoridade que você. É você ficar quieto, não falar nada. Ele fica quietinho, mas desobedece. E não é por si mesmo, por causa do seu próprio nome. É por causa do nome do Senhor. E é por causa do povo. Lembre-se disso da próxima vez que você ouvir uma mensagem que Deus diz sim para tudo que você quer. Essa não é a mensagem de Deus, é a mensagem do bezerro de ouro, ainda que leve o nome de mensagem cristã. Mas essa pregação também tem o objetivo de nos levar a amar o povo de Deus, né? Eu taquei o pau na igreja, agora quero dizer para você, ame a igreja. Ame a igreja. Que essa mesma atenção que há em Deus, haja também em nós. Que possamos odiar, sim, a corrupção do povo de Deus, mas ao mesmo tempo amar e honrar a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue, irmãos. Não há povo que a gente deva honrar e prestigiar mais do que o povo que Deus comprou com o seu próprio sangue. Com todas as falhas e defeitos do povo de Deus,
com todas as seduções, dentro e fora da igreja, pressionando-nos a conformar com o mundo, temos a esperança de que é Jesus mesmo que está preparando a sua igreja para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, como diz Efésios 5:27. É Ele quem edifica a sua igreja. Nós não somos salvadores da igreja. Enquanto a mensagem tem uma vacina para nós mesmos desse outro evangelho, nós sabemos que Jesus é poderoso para guiar os seus e conduzi-los à vida eterna em novos céus e nova terra. Ele mesmo é quem edifica a sua igreja sobre um firme fundamento, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Ó Deus Santo, Deus justo e eterno, Deus que não inocenta o culpado, Deus que se ira justamente contra todo o mal, contra toda perversidade e corrupção humana, mas que ao mesmo tempo é um Deus tardio em irar-se, um Deus que desvia a sua fúria, um Deus que responde à oração. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Como igreja, nós temos pecado contra Ti. Temos sido atraídos pela glória do mundo e abandonado a glória de Deus. Temos trocado, Senhor Deus, a fonte de toda a vida, a fonte inesgotável que é o Senhor, por cisternas rachadas que não retêm água. Nós temos, Senhor Deus, tocado a Tua glória, pela glória do mundo. Nós temos sido tentados nas tentações que Cristo sofreu, de abandonar a Cristo para obter os reinos do mundo. Nós temos falhado e nos corrompido, Senhor, mas como igreja nós pedimos que a Igreja Batista Vida Nova, em Nova Odessa, Senhor, que este povo seja um bastião do reino de Deus aqui nessa terra, que este povo levante a bandeira de Cristo, que este povo seja um exemplo, luz no mundo, sal na terra, inclusive para a igreja do Senhor, para que a sua igreja se volte às Escrituras, se volte à glória de Deus na face de Jesus Cristo, se volte à verdadeira devoção a Deus, se volte ao reino de Cristo que será estabelecido sobre toda a terra, um reino de paz, um reino de justiça, não um reino dos poderosos, como nós lemos ali na classe dos juniores. Os mansos, os humildes, estes é que herdarão a terra. Ajuda-nos a apontar neste tempo essa inversão para o mundo, ajuda-nos a confundir ao mundo pela forma como vivemos e nos tratamos, pelos nossos anseios redimidos, purificados pelo Senhor, por nós ansiarmos mais o Teu nome do que o nosso, para que o mundo confuso possa vir perguntar a razão dessa esperança que nós temos, Senhor. Faz de nós luz do mundo, sal na terra. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar tudo que vem travestido de gospel, de cristão, mas é só massagem do ego, é só culto ao homem, é só culto ao ser humano, não tem nada de culto a Deus. Ajuda-nos a abandonar tudo isso, Deus, e a levantar o nome de Cristo todos os dias, olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, todos os dias. Fazer isso com muita paz, com muita dependência do Teu Espírito Santo. E que o Senhor possa levar-nos em paz para os nossos lares, que o Senhor nos dê um bom domingo, e que também o Senhor nos traga novamente aqui para continuarmos louvando e engrandecendo ao Teu nome no culto à noite e continuam falando conosco também no culto à noite, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus e que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo seja conosco e com todos os crentes espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Vá em paz, irmãos. Bom domingo.